Fala, gurizada, Júnior Russo na área e hoje aqui para fazer a análise da derrota do Grêmio para o Santos, que aconteceu ontem na Vila Belmiro, por 2-1. O Grêmio que sofreu a virada já no final do jogo, né, e acabou perdendo a partida para o fraco time do Santos lá na Vila Belmiro. Bom, o que aconteceu para o Grêmio ter perdido o jogo para o Santos? Primeiro, eu acho que a gente tem que fazer uma análise um pouco mais geral do que tem sido o Grêmio no Campeonato Brasileiro. O Grêmio esse ano ele está numa boa colocação, né? Muito acima já do que a gente esperava no início do ano. O Grêmio hoje é quinto colocado com um jogo a menos, né? Por muito tempo ali ficou beirando a segunda, a terceira posição e com essa derrota para o Santos caiu para quinto. Mas o Grêmio ele chegou nessa posição ganhando de bons times fortes no Campeonato Brasileiro, né? O Grêmio ele fez bons, já ganhou o Grenal, ganhou contra o Fluminense a última partida, né? Ganhou do Atlético Paranaense fora, ganhou do Santos na primeira rodada e posso trazer outros jogos que o Grêmio acabou jogando boas partidas e conseguindo esses pontos. Mas o Grêmio ultimamente tem perdido pontos para times que estão abaixo da tabela. O Grêmio nos últimos 3 jogos contra esses times, e aí eu cito Goiás, Vasco e Santos, que são times que estão lá embaixo na tabela, o Grêmio fez 1 ponto. É muito pouco para um time que almeja alguma coisa a mais no campeonato. Então isso talvez assuste um pouco nós torcedores do Grêmio, porque a gente acaba entregando esses pontos. Se o Grêmio consegue pelo menos 6 pontos nesses jogos, né, ou 4 pontos que seja, o Grêmio estaria muito mais acima na tabela. Mas o Grêmio, mais uma vez, marcou bobeira contra o Santos. Um Santos que está na zona de rebaixamento, que perde para todo mundo, tinha tomado 4 do Fortaleza em casa não, jogando contra o Fortaleza, lá na casa do Fortaleza, no Castelão, e aí quando se imagina que o Grêmio possa chegar lá e fazer uma vitória, o Grêmio acaba perdendo. Vamos lá, o que aconteceu? Aconteceu que o Grêmio não levou o jogo a sério. O primeiro tempo, eu não vou nem falar do primeiro tempo, porque o primeiro tempo não foi um jogo bom, eu acho que nenhum para os dois lados, um jogo tecnicamente muito ruim. Mas logo a 1 minuto do segundo tempo, o Grêmio abre placar com um gol do Cristaldo, um golaço, né? Pegou de primeira da entrada da área e fez um golaço. E ali se achou que o Grêmio poderia ter uma partida tranquila, porque os próximos 10 minutos pós o gol do Grêmio, o Grêmio dominou o jogo. Teve mais 2, 3 chances de ganhar a partida. E aí entra a desatenção por tu jogar contra um time que está abaixo na tabela. Tu acha que o jogo está ganho, que tu pode fazer o gol a hora que tu quiser e tu controla o jogo como tu quiser. E o Grêmio tinha esse jogo controlado. A maneira que o Grêmio perdeu é que foi estranha. Bom, vamos lá. Quando é que o Grêmio começa a perder o jogo? O Grêmio começa a perder o jogo nas substituições do técnico Renato. E aqui eu faço um parênteses, porque eu vou fazer uma crítica ao técnico Renato, mas eu não quero que o Renato saia, não quero que o Renato deixe de ser o treinador do Grêmio, e acho que ele está fazendo um belíssimo trabalho esse ano. O Grêmio tem título de gauchão, o Grêmio ganhou a Recopa Gaúcha, o Grêmio ganhou os 2 Grenais, o Grêmio está brigando lá na parte de cima da tabela, e o Grêmio também foi até as semifinais da Copa do Brasil. Então o Renato está fazendo uma belíssima campanha. Mas a gente também não pode deixar de reconhecer os erros. Aí o Renato ele passa o ano inteiro pedindo extremas, porque ele gosta de jogar com extremos. E o Grêmio não tinha esses jogadores e o Ferreira estava machucado. Aí o Grêmio volta o Ferreira, o Grêmio contrata um batalhão de extremas, aí eu cito o Iturbe, cito o Bezosi, né? Tem um monte de jogadores que chegaram, o João Pedro Galvão, o Grêmio tem o PP voltando de lesão, o Grêmio tem vários jogadores, o Grêmio repatria o Luan, que é um baita jogador, e aí o que acontece? Quando vai fazer uma substituição, ele coloca o Galdino. E aí eu não vou personificar o problema no Galdino, mas é porque o Galdino vinha de lesão também. E aí quando ele mexe no meio de campo do Grêmio, ele tira o Cristaldo, que era um jogador que está fazendo uma boa partida e é um jogador de meio de campo. É um jogador que fecha o meio de campo, ajuda na marcação. Aí ele coloca o Galdino lá na ponta direita e ele abre completamente o meio do Grêmio. E abrindo o meio do Grêmio, o Diego Aguirre ele consegue notar isso, que ficou um buraco, principalmente entre os volantes e a defesa do Grêmio. E ele coloca o Soteldo, que é um jogador
que normalmente joga pelas beiradas extremas, mas ele coloca como um meio armador. E o Soteldo, na primeira jogada dele, né, ele dá um passe pro gol do centroavante do Santos. E ali o que tu imagina? Pô, tu tá ganhando fora de casa, tá? Então o que tu faz? Pô, fecha teu meio de campo, tu vê que tu tá com esse buraco ali, né? Completa isso, faz isso. Né? E aí o Renato não conseguiu mexer de uma forma em que o Grêmio conseguisse fechar esse meio de campo, porque o que tu tem que fazer ali? Esquece os extremas. Tu já tem o Ferreira na esquerda. Né? Lá na direita é o Bitelo que faz essa função, e o Bitelo fazendo essa função ele ajuda bastante na marcação. Quando tu tem o Galdino, tu não tem o ataque e tu não tem a defesa, tu não tem nada. Aí tu deixa o João Pedro, que tinha entrado no lugar do Fábio, que fez uma péssima partida, tu deixa ele desprotegido. E aí o Grêmio acaba tomando um segundo gol de uma forma bizarra. Bizarra. O jogo estava 1-1, final do jogo, o Grêmio escanteia a seu favor, o Grêmio bate o escanteio, a zaga afasta, e aí o Ferreira achou que a bola tinha saído para a lateral. Não só o Ferreira, né? A gente está falando do Ferreira, mas todos os jogadores do Grêmio acharam que a bola tinha saído, e a bola não saiu. E aí o jogador do Santos pega a bola, vai em direção, fica um 3-1, e o Santos acaba virando o jogo. Gol de várzea. Aliás, nem na várzea eu acho que a gente vê esse tipo de lance. Então, eu acho que foi erros de substituições. Por que não entrou o Luan? Por que não entra o Iturbe? Por que não entra o Bezosi? Por que é sempre os mesmos? Galdino. Poxa, tem tanta gente que o Grêmio contratou. Ah, mas tudo bem, esses jogadores ainda estão fora de forma. Estão sem ritmo de jogo. Mas o Galdino também. O Galdino estava 2-3 meses parado. Né? Então, se pede esses jogadores, tem que colocar esses jogadores. Né? O Grêmio tem o Bezosi, que tem que dar ritmo de jogo, tem que dar ritmo de jogo para o Luan. Se tu quer um jogador de meio com a mesma característica, coloca esse Natan, que não rende muito, mas é jogador da posição. Podia ter ajudado um pouco mais. Então é isso que se estranhou um pouco nas trocas que o Renato fez e de não conseguir reconhecer esse buraco existente entre as linhas da intermediária do Grêmio, ali, entre a defesa e os volantes. Né? Então eu acho que passa muito pelo Renato essa derrota do Grêmio e também pela desatenção dos jogadores do Grêmio. Vamos falar de alguns jogadores individuais, assim, né? Eu gostei muito do Grando, né? O Grando tem feito boas partidas. Fábio, terrível. Fábio não tem condições hoje fisicamente de jogar no Grêmio. É uma avenida o lado que ele joga. A defesa, ok. Rodrigo Eli me surpreendeu mais uma vez. O Grêmio consegue trazer um jogador que resolve o nosso problema da bola aérea. Ele ganha todas as bolas no alto. É um jogador de imposição física muito bem. Bruno Alves, mais uma vez, ok. Reinaldo, um pouco nervoso, né? Eu acho que até porque deram tarde de capitão para ele. E ele acabou perdendo um pouco a linha. O capitão não pode brigar, né, por um lateral e tomar um cartão como ele tomou. Mas de qualquer maneira fez um bom jogo. Carbadio e PP jogaram. Eu acho que o PP jogou um pouco abaixo da sua questão física. Eu acho que até por isso que o Grêmio sofre um pouco entre essas linhas. Carbadio eu acho que fez um bom jogo até cansar, assim como o Cristaldo, além do gol, fez uma boa partida. Ferreira, nulo, foi anulado pelo lateral direito Joaquim. Bitelo mais uma vez não fez uma boa partida. E João Pedro Galvão, eu não sei quais são as condições desse jogador, mas ele caminha em campo, ele troteia em campo. O Grêmio precisa de um jogador mais intenso lá na frente, né? Porque ele pode até não fazer o gol, mas ele precisa ajudar, ele precisa tabelar, ele precisa aparecer, auxiliar, né? Dar assistências, assim como o Soares faz. Então também a falta do Soares foi muito grande nessa questão de cobrança dos jogadores também. O Grêmio parecia um time apático em campo. Contra o Cruzeiro, na próxima rodada, o Grêmio vai ter a volta do Vila Sante e do Soares, então acrescenta muito. O Grêmio perde o Reinaldo expulso e deve entrar naturalmente o Cuiabano na posição. Assim como o João Pedro deve recuperar a posição de lateral direito titular. Então o Grêmio contra o Cruzeiro na Arena no próximo domingo às 4 da tarde deve ter Grando, João Pedro, Eli, Bruno Alves e Cuiabano, Vila Sante, Carbadio, Cristaldo, Bitelo, Ferreira e Soares. Espero que esse time do Grêmio nos apresente uma postura melhor dentro de campo, né? Usando aqueles 3 pilares que eu sempre falo, da competitividade, vitalidade, intensidade, que eu acho que é aí que se faz, que se ganha um jogo, né? Nem sempre a gente vai jogar bem, mas se a gente usar esses 3 pilares aí,
a gente está mais próximo de ganhar uma partida. Porque a gente tem que se entregar. A gente tem que se entregar da mesma maneira que se entrega para o Fluminense, tem que se entregar também para jogar contra os times lá de baixo da tabela. Tá bom, galera? Falei para KTO.com, onde a diversão acontece. Não esquece lá, faz o teu registro, KTO.com, e dá aquela brincada com responsabilidade. Sempre lembrando que na KTO só pode maiores de 18 anos. Tá bem? Então deixo aqui um grande abraço, não esquece de te inscrever aqui no canal, deixar teu like, curtir e compartilhar com teus amigos. Tá bom? Valeu, um grande abraço e dá-lhe Grêmio!